Olá pessoal, tudo bem? Então, nós escolhemos um filósofo que muito provavelmente para você ele pode ser muito mais conhecido como um físico do que como um filósofo. Mas a questão é a seguinte, ele estudou muitas coisas no decorrer da sua vida. Então, ele ficou conhecido como um filósofo, físico, matemático, alquimista, astrônomo, teólogo. E esse filósofo que nós escolhemos se chama Isaac Newton. Isaac Newton nasceu no povoado de Workshop, na Inglaterra. E naquela época eles adotavam o calendário juliano. Então, de acordo com esse calendário, ele nasceu dia 25 de dezembro de 1642. Porém, Portugal já adotava o calendário gregoriano, que é o que a gente usa atualmente. Então, de acordo com esse calendário, ele nasceu dia 4 de janeiro de 1643. Logo, Isaac Newton tem duas datas de nascimento. 3 anos após o seu nascimento, a sua mãe casou de novo e deixou Newton para ser criado pela sua avó materna. E aí eles passaram uns 8 anos sem ter um contato muito próximo, só que após a morte do seu padrasto, chamado Barrabás Smith, a sua mãe voltou para a fazenda que eles viviam com uma situação financeira um pouco mais estável. Então ela enviou ele para estudar numa escola chamada The King's School, e ali ele ia se preparar para quando ele tivesse de maior, ele voltar para sua casa para assumir as atividades da fazenda. E ao contrário do que muitos podem pensar, porque ele era um cientista muito conhecido, Newton não era muito interessado nos estudos quando era criança, não. Ele era antissocial, ele não gostava de estudar e teve um momento nesse seu período aí de colegial que ele se envolveu numa briga com um de seus colegas. E a partir dessa briga, que inclusive ele venceu, ele decidiu que seria o melhor aluno da escola. Então ele começou a se dedicar totalmente aos seus estudos. E quando ele se formou, quando ele estava lá com seus 17 anos, a sua mãe pediu para que ele viesse de volta para poder assumir as atividades da fazenda. E o seu professor, que tinha se admirado bastante com ele, com sua desenvoltura, decidiu que ele não deveria voltar, ele deveria ir para a universidade. E foi quando ele começou a estudar, ingressou na Universidade de Cambridge. Não era uma pessoa de muito contato social, ele não se divertia, não saía com os amigos, ele era 100% focado nos estudos. Em 1664 ele formou e ganhou uma bolsa na mesma universidade de pós-graduação. Após alguns anos, a Inglaterra sofreu um período de peste bubônica e por conta disso, Newton se viu obrigado a se mudar de volta para a fazenda. Ele ficou por lá por aproximadamente 18 meses e nesse período ele desenvolveu estudos de matemática, ótica, lei da gravidade, não é à toa que ele é conhecido como o gênio da gravidade, e desenvolveu também estudos de cálculo diferencial e integral. Quando Newton retornou para Cambridge, ele apresentou seus trabalhos de cálculo para o seu professor Isaac Barrow, que ficou alucinado com tudo que ele tinha feito e ficou insistindo para ele publicar. Logo ele não quis e fez apenas um pequeno ensaio, que se chamou Sobre Análise de Séries Infinitas, que permitiu que apenas um grupo seleto de matemáticos vissem. Ele se tornou professor substituto de seu professor Isaac Barrow e começou a ensinar ótica. Ele se interessou tanto pela ótica que ele fez uma série de experimentos exaustivos com um prisma, e é o famoso experimento do prisma, onde ele concluiu que a cor é uma propriedade da luz, não dos objetos. Newton, ele tinha o costume de fazer análise, de tirar conclusões através de questionamentos, observações e experimentos. Então, é por isso também que ele é conhecido como um filósofo, porque como a gente já estudou no início das aulas de filosofia na educação, a filosofia é o amor à sabedoria, é o amor ao conhecimento, não é uma ciência em si. Seguindo seu interesse pela ótica, Newton fez um telescópio com suas próprias mãos, que é o que chamamos de telescópio refletor. E ele foi convidado para demonstrar o uso desse telescópio na Royal Society, que era em Londres, e lá ele foi duramente criticado por um cientista chamado Robert Hooke, que por conta dessa crítica se tornou o seu maior rival. E devido a essa crítica, Newton parou, decidiu que nunca mais ia publicar nada sobre ótica. Se vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de gigantes. Essa é uma frase bem bonita e bastante aplicável no contexto de hoje, foi falada por Isaac Newton. Deduz-se que ele falou essa frase porque, para enxergar o que ele viu, para conquistar o que ele conquistou, ele precisou de grandes referenciais, tais como René Descartes, como Galileu Galilei, e por conta disso, ele conseguiu as suas conquistas. E isso, o que é que tem para ensinar para a gente? É como uma das aulas, um dos vídeos que a gente assistiu, o professor passou de algo escuro, falando sobre você se juntar com medíocres.
ali você pode até se sentir superior, porque você sabe um pouco a mais que ele, mas quando você se junta com os bons, você é intimado, provocado a mudar a sua zona de conforto. Mas isso vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. Em um dado momento da história de Newton, um cientista chamado Halley, aquele do famoso cometa Halley, precisou da opinião de Newton sobre as chamadas órbitas elípticas. E ao ouvir o que ele tinha a dizer, ele ficou muito interessado no seu trabalho, porém, naquela época, a Royal Society já não estava em condições financeiras para bancar um trabalho produzido por Newton. Então, Halley bancou esse trabalho, pediu para que ele publicasse um livro. E aí foi quando surgiu o livro que é mais famoso, a obra mais relevante para a ciência, que é chamado O Princípio. E é lá onde estão as famosas leis do movimento, que são conhecidas como as leis de Newton, e as leis da gravitação universal. Após a morte de Robert Hooke, Newton voltou a estudar sobre ótica. A gente viu lá que ele tinha um pouco de dificuldade com críticas, mas dessa vez não tinha ninguém para criticá-lo, então ele publicou mais uma obra chamada Óticas. Como comentamos, o Princípio foi uma das obras mais conhecidas de Newton, logo ele ficou famoso, e aquela personalidade de pessoa introvertida, antissocial, meio que desapareceu e a personalidade dele foi mudada, ele começou a gostar da fama. Ele foi o convidado de honra na coroação do rei William III, ele foi nomeado cavaleiro e passou a ser conhecido como Sir Isaac Newton, e também foi eleito presidente da Royal Society. Ele morreu dia 20 de março de 1727. Foi enterrado como se fosse o rei na abadia de Westminster em Londres. Então, como a gente pode ver, Isaac Newton tem sim uma grande contribuição para a educação. Primeiramente, com sua vida, a gente pode observar o quanto nós podemos aprender a sermos filósofos, pensadores, a entender as coisas através do questionamento, da observação, da experimentação, para descobrir se algo é verídico e assim poder tirar conclusão sobre determinado fato. Tem uma grande contribuição para o ensino médio. A gente começa estudando lá sobre movimento através das 3 leis de movimento, né, em física, que são as 3 leis de Newton. Tem uma grande contribuição para a educação do ensino superior. O pessoal que estuda lá engenharia, que estuda principalmente física no ensino superior, aprende lá sobre as questões da lei gravitacional. Então ele tem aí um vasto conhecimento disponível através de suas obras para que as pessoas possam aproveitar e assim crescer em conhecimento. Então é isso, pessoal. Nós esperamos que tenha dado para compreender um pouco sobre a vida desse filósofo, sobre as suas obras e a sua relevância na educação. Agradecemos a vocês por terem assistido esse vídeo até aqui.